Boa noite. Bom, eu queria só iniciar aqui parabenizando essas iniciativas feitas pelo grupo de estudos Braulio Hoffmann e agradecendo pelo convite, né, pela honra de estar aqui mais uma vez, terceira vez que eu venho aqui, tá? E só para poder dar o tom do que eu vou falar um pouquinho rapidamente de mim, que eu sou Babaorixá, como foi apresentado, mas também sou antropólogo, historiador, quer dizer, tenho uma formação acadêmica específica numa área que é bastante afim dos estudos da área de religião, inclusive na área que eu me especializei, que são as religiões de matriz africana, tá? Mas o que eu vou falar hoje não necessariamente vai ir de acordo com a questão teórica, acadêmica, mas muito mais de uma abordagem mais, digamos, esotérica, ainda que informada pela questão acadêmica, mas de outras leituras que eu tenho feito paralelamente, para a gente tentar entender, não é claro que é a explicação definitiva, longe de ser isso, mas um entendimento meu que de repente eu posso, a gente pode discutir, levar para casa para pensar sobre essa questão do sacrifício no candomblé, né? Eu acho que o Ogan Jassanã passou a bola falando da nossa questão política em relação a essa prática, né? E só lembrando que a Lei 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998, diz que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Artigo 32. Práticas de abuso, maus tratos, ferir e mutilar animais silvestres, domésticos e domesticados, nativos e exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, ainda não é proibido o sacrifício. A questão de mutilar e os maus tratos, que é onde um pouco pegam em cima da gente em termos de perseguições ou implicância por parte de alguns sujeitos sociais, né? Quer dizer, eu queria começar com o que diz a lei, mais próximo daquilo que a gente faz, e também falar o que diz a nossa tradição. Peguei aqui de um Itan, que fala do caçador com a flecha só, que em determinado ponto, Ifá diz a mãe dele, né? Faça uma oferenda e a morte se transformará em riqueza. Ou seja, o ato do sacrifício, que eu vou entrar daqui a pouco em relação ao sacrifício especificamente, mas esse ato, ele envolve não necessariamente o sangue, que é um signo desse sacrifício, o sangue derramado pelo animal, mas a própria morte do animal é que tem essa significação. E eu vou explicar como, né? Tentar entender como na minha explicação, né? Porque ritualmente o sacrifício ele inicia no próprio ato de matar, ou seja, com o orixá que é responsável pelo ato de matar, né? A gente sabe que de um lado a gente tem Ogum, né? Ogum chorou, né? E no outro lado, e mais especificamente, a gente tem o Maulu também, né? O Maulu como é que é a cantiga? Hã? Como é que você vai responder agora, Ked? Molu pama perere, não é? O Maulu também mata, mas isso não é um sacrifício ainda, né? Esse é o ato de matar que inicia e abre o sacrifício. Ogum, como abrindo os caminhos, ele abre esse ato, esse rito através do ato de matar, né? E que é diferente do sacrifício, que a gente vai ver aí um outro orixá, como a gente vai explicar, e por que esse orixá é tão importante no próprio ato do sacrifício. Quer dizer, dentro da nossa tradição, Keto, Nagô, o orixá responsável pelo ato do sacrifício, não pelo ato de matar, é Oxóssi. Isso porque a gente tem o ato de matar, que aponta para a questão individual daquele que está se sacrificando em relação o animal que está sendo sacrificado e aquele a quem se está sacrificando. São 3 indivíduos envolvidos. O ato do sacrifício
sai do indivíduo e vai para a comunidade. Como é que isso acontece? Como é que Oxóssi faz essa mágica? Né? É porque nesse ato, é um ato um pouco mais elaborado, que não é mais simplesmente passar a faca ou apertar no chão, mas é outras coisas que são feitas que começa, em princípio, pela própria fala, pelo próprio rito da fala, pelo próprio cântico que é entoado, né? Que traz já a magia dos ouvidos que ouvem e repetem, que já vai trazendo para a comunidade aquele ato que vai comunicando e comunalizando aquilo, que vai se esvaziando aos poucos o sentido da morte do animal, que é isso que inaugura a morte do animal, mas isso vai sendo esvaziado à medida que o animal vai morrendo, por isso que não se mata de um golpe só, vai se matando, porque aquela morte vai se transformando aos poucos num sacrifício, vai se tornando de um ato individual para um ato comunitário, ela começa a ser domesticada, aquele ato de violência começa a ser domesticado e se torna algo de uma utilidade comunitária, né? Quer dizer, e nesse caso, o sangue vai sendo despejado do corpo do animal, e esse sangue, esse egé, ele coincidentemente, a gente sempre fala dar axé ou receber axé pelo ato do sacrifício de sangue, quer dizer, o próprio sangue coincide, neste caso específico, com axé. Só que esse axé do sangue, ele é muito especial, porque como a gente sabe, o sangue bombeado no corpo, ele que faz o corpo viver. Ele significa em cada corpo vivo, em cada corpo animal, no nosso inclusive, logicamente, o toque que nos deu a vida, o emi que recebemos de Olorum Babá Olodumare. Quer dizer, o sangue que está ali sendo derramado, naquele momento, aquele sangue vivo, é a presença do Criador. Quer dizer, aquele sangue tem um potencial, ele mesmo, de potencial de criar alguma coisa. Por isso que ele é tão fundamental, né, nessa questão ritualística dentro do candomblé. Porque o sangue é que cria. A presença do sangue, ela é criadora. Porém, eu acho que a questão importante de salientar é que o ato de sacrifício, como envolve a morte, envolve um ato de violência, ele tem uma ambiguidade, sim. Esse ato de violência, ele nunca vai deixar a sua marca, né? Quer dizer, a questão comunitária entra, mas aquela sombra continua. Porque, falando um pouco das fases do sacrifício, a gente tem uma outra fase, que é qual? Que acontece logo depois que a gente sacrifica. A gente vai temperando, porque a gente transforma aquilo que foi inaugurado com ato de violência, foi se tornando um ato comunitário e transforma aquilo em mais um dom comunitário, que é o dom do alimento. Que o Oxóssi entra de novo aí, na questão de alimentar a comunidade, aquele que caça e traz o alimento, né? E aí a gente vai temperando e vai novamente um ato de domesticação dessa morte, né? Mas o sangue ainda está ali, o sangue ainda com uma marca dessa violência que inaugura o ato. Aí o que faz logo depois que a gente tempera e canta, em alguns casos, em alguns lugares, quando é bicho de quatro patas, canta algumas cantigas propiciatórias para ligadas a um outro orixá, que é o sangue. A gente vai cantar, rezando as saçães, que vai ali trazendo uma outra fase desse sacrifício, que é a fase que é o começo do retorno àquele alimento à natureza. Aquele começo daquele retorno do alimento à natureza, nem que seja a natureza dos nossos próprios corpos que vão ser alimentados, daquele indivíduo para qual está fazendo aquele sacrifício, que vai ingerir aquele axé, que se transformou em alimento, é o começo do retorno àquele sacrifício à natureza através de Ossan. Mas aí depois se coroa com a questão de enfeitar com as penas. Então você tem aquele ato de violência que vai sendo domesticado, encontra um ponto final naquilo que o Itã, que eu falei de Oxóssi, menciona, que a morte se transforma em riqueza. Aqui essa riqueza
traduzida como beleza. Beleza por quê? Existe um outro Itã que fala acho que é um Itã bastante conhecido, talvez, que fala de que Oxalá tem, né? O com sangue menstrual, né? Tem a versão sangue menstrual. E havia, na aldeia de Oxalá, havia várias mulheres e tal, e uma delas era a favorita dele, de quem as oferendas dela ele preferia mais do que das outras, né? Tipo Abel e Caim, coisa assim, né? Só que as outras mulheres, invejadas dela, botaram a cola no lugar onde ela sentava. E quando ela se levantou para poder levar as oferendas para Oxalá, não conseguia se levantar, aí saiu muito sangue por detrás dela, né? E ela ficou com vergonha de chegar perto de Oxalá com aquilo. Então Oxum fez uma mágica e transformou aquele sangue em penas vermelhas, as penas de Codidé, né? Então, quando ela chegou com no lugar do sangue, trouxe aquela beleza das penas, Oxalá aceitou. E ele elogiou aquela beleza e pegou uma pena e colocou na sua própria testa, né? A única coisa vermelha que Oxalá usa é o Ecodidé, por causa do símbolo da beleza, no qual o ato de sacrifício se coroa e se finaliza, né? Quer dizer, então a gente tem outra fase importante do rito de sacrifício, que é a fase dessa sublimação, né? Eu acho que para entender um pouco como essas fases ocorrem, a gente tem que entender quais os elementos que estão ali presentes. Tem o elemento do animal a ser sacrificado, o elemento do sacrifício, que é o ato da morte, da domesticação dessa morte, e o ato da alimentação comunal, né? Quer dizer, e da beleza, né? do enfeite, né? Eu acho que a questão, por que nós fazemos xirê depois dos sacrifícios? Não é um folclore. Ali está o ato de beleza que coroa o sacrifício, que o orixá vai enxergar não mais aquele ato de violência, não mais aquele ato brutal, mas algo da beleza, né? A beleza que nós, no final, que oferecemos para o orixá como resultado do nosso sacrifício, né? Então fazemos xirê, nós enfeitamos os orixás para apresentá-los como resultado daquele ato de sacrifício, né? Quer dizer, vindo da natureza do animal, indo até a cultura, que é o ato de alimentação e beleza, né? Então, para entender um pouco mais essas fases, queria que vocês mentalizassem aqui que dentro da cosmologia Urubá, o universo, o nosso plano de existência, ele é dividido por uma linha separatória, que coloca do lado o Aie, onde tem a vida da gente, a nossa vida genérica, e o Orum, onde existe a existência transcendental, né? E nisso a gente tem um círculo da existência dos seres, que vai do nascimento, que se inaugura no limite entre o Aie e o Orum, entrando para o Aie, e a morte, que vai até o outro limite, saindo do Aie para o Orum. E o arco de existência no Orum é o arco da existência dos seres transcendentais, dos orixás, dos ancestrais, que um dia todos nós nos tornaremos, né? E na relação de axé, retornando à questão do axé, mencionada na questão do Egé, o axé que existe no Aie é um axé potencial, é um axé desigual, é um axé que pode se perder, fazer crescer, fazer se multiplicar, mas que não é contínuo. Enquanto o axé que está no Orum é um axé total. O Orum é pleno de axé. Os seres que estão no Orum são plenos de axé. E nós, no Aie, precisamos desse axé, né? O axé que é desigual, o axé que termina. Então nós temos que nos alimentar desse axé para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos crescer nas nossas vidas, né? Essa é a questão básica do candomblé. Então, o que a prática da afro-religiosidade como um todo, não apenas o candomblé queto, coloca uma outra linha que atravessa o arco da existência e que atravessa o Orum e o Aie,
que eu chamaria de a linha do Orô. O que tem nessa linha do Orô? A gente tem o transe, pelo qual esses seres transcendentais, plenos de axé, incorporam nas pessoas, em alguns momentos. Tem o oráculo, na qual são janelas para a qual esse outro plano se comunica conosco, e tem a linha do sacrifício. Quer dizer, o sacrifício, o ato de sacrifício, também é uma janela para esse outro mundo. Quer dizer, no momento que o ato de sacrificar é um ato na qual o Orum está aberto diante de nós. Então, é necessário que haja uma disciplina, toda uma questão de cuidados naquele momento, né, para que nada que vem daquela janela possa sempre vir em nosso benefício. Então tem toda uma técnica, uma prática naquele momento que tem que ser seguida, claro, conforme cada tradição, né? As tradições têm atos diferenciados, né? Mas conforme cada tradição, aquelas coisas devem ser seguidas para que aquela janela que se abre, né, se abre para onde? Como eu falei, o sangue é uma marca que o Olodumare deixou em cada um de nós. É um sinal de Olodumare em nossos corpos. O que é Olodumare? Né? Aí a gente tem um grande mistério. A gente fala de Olorum Bossifó, que Olofé Olorum, etc, etc. Mas ninguém faz nenhum orô para Olorum. Ninguém sacrifica para Olorum. Mal se reza para Olorum. Ele está nas frases, é uma presença ao mesmo tempo ausente. Ele é como se fosse um espaço vazio, que é o potencial pleno de criação, mas que nós não podemos alcançar. É como se fosse um quarto vazio no qual a gente não entra, né? Então esse vazio que se repete no ato de sacrifício, não repete naquele sangue que choca na sua presença mesmo, física, ali está o Olodumare, ali está o Olorum novamente, né? Então, a gente lida com esse vazio enchendo de alguma coisa. E de que a gente enche? A gente não pode encher com as coisas que estão no Orum, a gente enche com as coisas que estão no Aie. Aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que faz as nossas vidas, né? Aquilo que faz a nossa vida, torna aquilo que fazemos familiar, temos que familiarizar aquele vazio, né? Então, aquilo que nós dissemos, quando dizemos assim, vou dar de comida para o orixá, vou dar de comida para o meu santo, né? A gente não dá comida para o santo. O santo não precisa de comida. O orixá está lá, no Orum, não precisa de nada. Ele é pleno de axé. A gente dá comida para a gente, né? Aquele ato de abertura para o outro plano de existência, para o Orum, para aquele plano pleno de axé, é uma janela na qual nós abrimos para recebermos aquele axé. O orixá não recebe axé, né? Claro que o orixá do corpo da pessoa, o corpo da pessoa recebe axé, mas o orixá que está incorporado dela não, né? O corpo da pessoa recebe para ficar mais próximo daquela energia espiritual. O espírito não come, o espírito não recebe sacrifício, né? Nós sacrificamos para nos aproximarmos desse plano de existência, para esse axé pleno, para que possamos crescer não só espiritualmente, mas nas nossas próprias vidas, que colocamos ali elementos da nossa vida para tornar aquilo ali beleza e riqueza, né? E nós aproximamos desse orixá nessa representação de beleza e riqueza que nós queremos para nós, quer dizer, é uma coisa que é voltada para nós e não para eles, né? Nós pedimos a eles para estarem ali presentes, fazemos todo tipo de coisa para que não fuja, para que esteja ali, abre um obi, está aí mesmo, né? Quer dizer, não é para ele, é para nós o sacrifício, né? É fundamental a questão religiosa nisso, porque a nossa crença é baseada no fato de que religiosamente, né, não existimos sem isso, sem o sacrifício, esse tripé: sacrifício, oráculo e transe de possessão, né? O orixá virado, o orixá ou entidade manifestado nos corpos das pessoas, né? Não existe afro-religiosidade sem essas três coisas, né? Eu acho que é o sinal
para a gente, voltando para a questão política, né, eu acho que lá nos Estados Unidos ocorreu algumas questões desse tipo. Os Estados Unidos é um país de uma cultura protestante muito forte, mas existe a afro-religiosidade lá. Não foi proibida, como os protestantes daqui querem proibir. Né? Tentaram, e aí um santeiro, né, de origem cubana, chamado Ernesto Pichardo, lá de Miami, Hialeah, na verdade, né, perto de Miami, ele resolveu fundar que lá na santeria cubana não existe terreiro igual aqui. As pessoas é tudo individualizado. As pessoas alugam a casa, um espaço, botam os móveis aqui para os cantos e vão iniciar o orixá ali. Aí inicia, 7 dias depois, toma, esse santo é teu, tchau. Um ano depois a pessoa volta. Aqui, madrinha, aqui tem meus filhos de santo, vão iniciar aqui. Tudo que é feito, obrigação de 3, 7, 1, tudo é feito na iniciação. Fez, acabou, vai para casa. Né? Só que esse Ernesto Pichardo teve que criar uma entidade, que é a Igreja Lucumi de Babaluayê. Então ele entrou com um processo no Suprema Corte Americana contra essa lei da cidade onde ele vivia, né, do condado onde ele vivia, contra os sacrifícios. Ele entrou no Supremo e pediu ajuda, como o Jassanã mencionou aqui, de rabinos e imãs muçulmanos que também sacrificavam, né, e conseguiu provar, né, um processo bastante polêmico, que a santeria cubana não existiria sem o sacrifício. Então é um ato inconstitucional proibir o sacrifício, que proíbe a primeira emenda da Constituição Americana, que é de liberdade de expressão e culto. Então ele venceu, né? Foi liberado lá nos Estados Unidos, com toda a questão higiênica que existe lá, né? Que lá não se sacrifica como aqui ou como em Cuba. Lá eles botam avental, aquele avental de borracha, bota galocha, máscara, para poder sacrificar, né? Eles sacrificam num lugar, entregam sangue, aí o pai de santo, a mãe de santo, o santeiro lá, bota lá em cima dos orixás e as penas idem. Né? Não é uma coisa como aqui, que tem que obedecer toda a questão de saúde pública, de inspeção sanitária dos Estados Unidos, né? Mas consegue, em todo o protestantismo que existe lá. Então, essa questão da política entra o tempo todo aí, porque envolve, como eu coloquei, nossa própria identidade enquanto religiosos. É o núcleo da nossa prática religiosa, é o oráculo, o trânsito de possessão e o sacrifício. De qualquer digamos assim, de qualquer segmento, a maioria dos segmentos afro-religiosos dependem disso, se identificam através disso. Quer dizer, proibir um desses, tirar um dos pés desse tripé, você aleja a própria religião. Né? Você tira a liberdade religiosa dos sujeitos. Né? Quer dizer, eu acho que talvez não, acho que eu acredito pessoalmente que não precisamos de dar essas explicações esotéricas, a que eu passei, ou qualquer outra, para justificar qualquer coisa. É só dizer que sem isso não temos identidade. Né? Agora, uma outra coisa que eu queria colocar, tirando essa pequena digressão, é em relação à questão do sangue, que é bastante complexa, no sentido de que há 30 anos atrás, praticamente, apareceu um livro dizendo que existem diferentes tipos de sangue. Né? Esse sangue, como eu acabei de falar, com essa propriedade de Olorum Olodumare dentro dele, é apenas o sangue vermelho do animal. Não existe sangue verde, a não ser que você tirasse a seiva da planta. Mas o sumo da planta não é sangue. O sumo da planta não é sangue. Agora você tem a questão do ibim. O ibim, aquela gosma branca do ibim, pode ser considerada sangue branco. Né? Eu acho que o ibim é uma coisa à parte. Tem um axé poderoso ali, realmente, mas tem uma simbologia diferente do sacrifício do sangue vermelho dos animais. Né? Porque ali o ibim, na forma da sua carapaça, que
tem uma espiral, ali representa o próprio ciclo da vida, nascimento e morte. Quer dizer, o Oxalá, dentro dele, né? Aquela cantiga, quer dizer, ele está pedindo que dentro dele também tem a morte. Ele tem a vida, a morte e o renascimento dentro de si. O Ibim representa o próprio Orixá Oxalá, né? Quer dizer, eu acho que quando identificaram Oxalá com o Senhor do Bom Fim, talvez estivessem pensando nisso. Não apenas na superioridade de Oxalá em relação aos orixás, mas o fato de Oxalá ter como Jesus Cristo a questão do nascimento, morte e renascimento também dentro de si. Ele é o próprio, representa o próprio ciclo da existência no seu lado visual. Porque a gente tem um lado que a gente não vê no ciclo da existência, que no Ibim também a gente não enxerga direito, que é o eixo que está por dentro dele, que é simbolizado pela cajado de Oxalá. Que ali você tem vários círculos ali, vários níveis de existência, e aquele eixo sustentando todos, né? Oxalá não apenas é o ciclo da existência, mas o eixo que sustenta esse ciclo, né? No momento que Oxalá dança, que ele vai lá embaixo com a mão e traz para cima, ele está trazendo lá de baixo a lama da morte de Nanã e trazendo para o hálito da vida de Olodumare. Está trazendo a morte, transformando a morte em vida. Quer dizer, o ciclo da morte e vida está ali em Oxalá, as duas mãos, né? Quer dizer, então a gosma do Ibim, que é sacrificada, representa trazer essa semente que é ao mesmo tempo vida, morte e renascimento. Quer dizer, você vai do outro lado, volta e vai para o outro lado de novo. Quer dizer, é um elemento muito forte, muito poderoso a ser sacrificado. Não se sacrifica Ibim de uma forma assim, quer dizer, pelo menos no meu entender, no meu passado de candomblé, me ensinaram que não sacrifica Ibim de uma forma assim, digamos, leviana. É um sacrifício muito importante, muito fundamento, né? Quer dizer, envolve o mais ainda do que o sangue do animal, o sangue vermelho do animal, que envolve vários tipos de preceitos que tem ali. O Ibim envolve ainda mais preceitos, né? Envolve ainda mais botar a cabeça no chão, de rezar, de ficar em silêncio, todo mundo de branco, etc e tal. É uma coisa bastante forte, porque a morte está ali, perto de você também. A vida, no seu elemento de geração de vida, né, está ali, mas a morte também está. Né? Quer dizer, o Ibim tem um capítulo à parte. Não é um sangue branco também. É uma outra coisa, né, que eu acho que em Yorubá eles chamam a gosma de Ibim de Omieró, né, a água que acalma, né, não é à toa, né? Quer dizer, esse círculo em volta do eixo que Oxalá representa, o que está ali nesse ciclo, não é Oxalá. Oxalá é o eixo, na verdade, que faz esse ciclo girar. Não só o eixo que faz girar a Terra, que faz girar os planetas na galáxia, o eixo da própria galáxia, né? O eixo das coisas, aquilo que está fixo, né? Por isso que os povos de Oxalá não são de se mexer muito, são meio teimosos, para empurrar, não vai, está lá fixo, né? Quer dizer, é essa representação que está ali. Oxalá e o Ibim representa você mover essa fixidade. A única coisa que realmente move Oxalá é essa gosma do Ibim. É essa coisa que faz com que ele gire e faz com que ele se mova. Porque claro que recebe o axé do Egé vermelho dos animais, né? Mas a principal coisa que realmente move Oxalá, e tem orixás que tem o ó de Ibim. Por que isso acontece? Né? Porque eles são exatamente o oposto, porque eles estão um pouco móveis demais, e o axé deles é realmente móvel. Você não oferece o Ibim para Exu ou para Oxum, né? Porque a questão deles é a mobilidade, é o fluxo, né? Quer dizer, enquanto Oxalá tem a fixidez, que simplesmente o Ibim simplesmente faz com que aquilo gira, e a vida da pessoa que está sacrificando também possa se mover, se você oferece Ibim para o orixá errado, aquela vida vai se tornar fluida demais. Não é necessário esse axé para essa vida da pessoa. Não está proibido, mas
não vai fazer necessariamente bem para aquilo. Oxalá sim, é necessário sempre a presença do Ibim, né? É um capítulo à parte que, ao mesmo tempo, não tem a ver com essa outra forma de sacrifício de animais de sangue quente, mesmo a japá, etc e tal, mas, e ao mesmo tempo ele vai além disso, né? Quer dizer, você botar nem que seja uma gota de ibim no ori de uma pessoa, tem um significado fantástico aquilo, né? Em termos de a vida daquela pessoa vai sair de uma imobilidade, mas sem deslocá-la para outro lugar, porque aquela imobilidade também é necessária, porque Oxalá é o centro fixo das coisas, tem que estar fixado ali, ao mesmo tempo girando e fazendo as coisas girar em torno, né? É como se fosse um orbe, né? Algumas pastoras você tem inclusive um orbe em cima, né? Dentro do assentamento de Oxalá se coloca às vezes um orbe com um pássaro em cima, não é isso? Né? Então Oxalá simboliza isso nessa relação com o Ibim, embora outros orixás também se possa sacrificar Ibim pela mesma razão, e outros não, exatamente por causa disso, né? Então, eu acho que o principal aqui para nós é tentar compreender esse tripé ritual que nos sustenta e nos identifica do oráculo, do transe e do sacrifício, que é essa questão do orô, né? E a questão do axé, do outro lado, né? A questão do axé, entendido não só com aquilo que contém o sangue do sacrifício, que é um axé específico, que é o axé do Egé, que é a presença do próprio Olodumare na sua potência de criar vida, aquele sangue que aparece como algo que cria, mas que não pode criar sozinho. Ele se torna um elemento vazíssimo se você apenas mata, né? E aí você tem que entoar as palavras corretas dadas pela sua tradição para poder propiciar aquilo como algo criador, só uma palavra criadora. Quer dizer, o sacrifício invoca a própria palavra criadora, né? Que, como eu falei, está relacionado ao orixá Oxóssi, o orixá da eloquência, o orixá da própria palavra criadora, que vai encantar aquilo que está em volta e vai chamar o sangue para trazer aquilo, para fazer aquilo retornar no ciclo da existência, através do alimento, através do retorno à natureza, né? Quer dizer, eu pensei bastante nessa fala logo depois que a gente fez nosso orô de Ogum Oxóssi Ossanhe, né? Que a gente abre o ano lá dando comida para Ogum Oxóssi Ossanhe, conforme lá o meu axé a gente faz, né? Que são orixás bastante ligados entre si. E Ossanhe, ao mesmo tempo, tem a ligação com a Molu, que é essa ligação de novo com o ato de matar, com a morte, né? Mas são orixás que são bastante envolvidos entre si, que a gente começa o xirê cantando para esses 4 orixás, né? E Exu, logicamente, né? Que se está dentro ou fora do xirê é uma questão, né? Exatamente porque quando a gente abre o xirê com esses orixás, a gente está simplesmente falando dessa questão do orô, desse tripé, da nossa identidade, a gente se colocando ali como sacrificante. Por isso que a gente abre o xirê com eles, que nós nos colocamos ali, em primeiro lugar, como pessoas sacrificantes. Por isso estamos ali, estamos unidos pelo sacrifício, né, que o Ogum trouxe e o Oxóssi uniu, né? Em determinado momento, em algumas casas de Queto, a gente se abraça quando canta para Oxóssi, porque está ali realizando a própria comunidade naquele momento, né? Quer dizer, a gente repete o xirê, que é a beleza que vem depois do sacrifício, a gente, de certa forma, repete a lógica do sacrifício ali, né? Cantando e dançando, né? E fazendo os nossos atos e confraternizando, né? Nos realizando enquanto comunidade e, ao mesmo tempo, indivíduos, cada um ali com a sua própria relação com o divino, com a própria relação com o seu orixá, Vodum ou Enkice. Eu não sei se isso realmente pode ser válido ou até que ponto para as outras tradições, Bantu, tradição Jeje, né? Mas eu acho que tem pontos em comum, sim, né?
Até quando, quer dizer, cada um vai fazer, vai interpretar a sua forma, cada um vai fazer da sua maneira, assim como as várias segmentos dentro do Queto também faz as suas coisas diferenciadas, né? Quer dizer, o importante da tradição é seguir a sua própria tradição. Não precisa também você homogeneizar, tudo fazendo a mesma coisa, tudo seguindo a mesma Bíblia. Quer dizer, porque o axé, só para finalizar aqui, o axé é representado da sua potência máxima, naquele sangue que sai vivo do animal. O axé é uma coisa viva. O axé aponta para a morte, mas aponta para a morte justamente porque o contraste dele com a morte o torna ainda mais vital, o torna vivo. O axé é vivo. Então você não tem como engessar o axé, não tem como amarrar o axé. O axé vai encontrar o seu caminho, como veio de lá da África, o axé era uma coisa, e veio para as Américas, e encontrou o seu próprio caminho também. Aqui no Novo Mundo, em diferentes tradições que foram fundadas aqui. Né? Eu acho que é só.